o MES, que é uma corrente interna do PSOL, já foi também uma corrente interna do PT. E nós já tivemos muitas publicações que refletiram o nível de elaboração e de intervenção que nós tivemos ao longo da nossa história, que começou em 1999, a história do MES. O MES foi fundado em Porto Alegre em novembro de 99. E, embora os militantes, alguns fundadores do MES tivessem uma história anterior na militância, como corrente organizada, foi essa data de surgimento do MES. Bem, a Luciana, tal como Israel Dutra, foi fundadora dessa corrente. E essa revista é um salto na nossa capacidade de produção, porque quem tem a oportunidade de ver a revista vê que justamente é uma revista que tem uma qualidade muito, muito importante, e isso se deve a esse esforço organizativo de toda a corrente e também a uma capacidade de direção que essa revista está tendo, que o Israel fez questão de, pelo menos, colocar e citar dois nomes dessa capacidade de direção, que é o Thiago Aguiar, que foi o responsável principal pela revista, e também na diagramação e o projeto gráfico acompanhando a Adri. Esse esforço que nós estamos fazendo, ele é um esforço de resistência do marxismo, digamos assim. Eu estava brincando aqui com a Camila e com a Fernanda, que de uma certa forma nós queremos fazer desse lançamento uma reunião. Nós estamos num bar, que gentilmente tem cedido para nós esse espaço, e às vezes em conversas de bar acontecem reuniões. Se a mesa é muito grande, acontece mais do que uma reunião. Nesse caso aqui nós estamos em várias mesas, se for possível nós vamos fazer uma reunião só. E a minha intervenção inicial, para saudar e agradecer a presença de todo mundo, ela também tem a ideia de estimular esse debate, que é um debate necessário, ou seja, a resistência do marxismo, a construção da elaboração teórica marxista é um processo necessário. E o que nós temos hoje visto no Brasil, na situação política brasileira, nas experiências que a classe trabalhadora está construindo ao longo dos últimos 30, 40 anos, prova essa necessidade. O Hegel, que o procurador lá do Ministério Público confundiu como parceiro do Marx, embora de fato tenha sido um inspirador da obra do Marx, o Hegel dizia que os povos não aprendem com a história. Isso é uma grande verdade. Os povos não aprendem com a história. E essa ideia de que os povos não aprendem com a história, ela nos dá uma responsabilidade muito grande, porque se é verdade que os povos não aprendem com a história, a necessidade da constituição de organizações, que são organizações que conseguem perdurar no tempo, que conseguem manter um fio de continuidade com as experiências que a classe trabalhadora realiza ao longo da história, se isso é possível ser feito, se esse fio de continuidade consegue ser mantido, então nós podemos dizer que, embora os povos não aprendam com a história, é possível se tirar lições da história a partir dos processos de elaboração e de intervenção de organizações que consigam manter esse fio de continuidade histórica. O marxismo é esse esforço. É um esforço científico, teórico, político, de dar continuidade para o processo de experiência e aprendizado e ciência desse processo de experiência. E nós sabemos que o marxismo teve vários cortes de continuidade, não tem sido fácil. Eu não vou aqui fazer as pessoas, embora eu sei que todo mundo tem um esforço grande, eu também não acho que valha que a gente possa aqui ficar fazendo um balanço do marxismo, mas é evidente que existe uma crise, é evidente que existem experiências
que foram experiências perdidas ao longo do tempo. E eu acho que o esforço nosso, isso é uma elaboração do mês, de buscar resgatar essa experiência. Porque a classe trabalhadora não conseguiu, ao fim e ao cabo, construir organizações fortes que conseguissem manter esse fio de continuidade histórica. Vocês sabem que o MES é uma corrente que se reivindica trotskista, embora não tenha só na obra do Trotsky o seu aporte fundador. Nós temos uma ideia de que o processo do marxismo é muito mais rico, mas nós nos reivindicando trotskista porque nós entendemos que quando Trotsky resolveu fundar a Quarta Internacional, o Trotsky decidiu fundar a Quarta Internacional justamente porque ele entendia, naquela oportunidade, que era uma oportunidade terrível ao longo da história, porque nós estávamos há 2 anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos com as forças marxistas revolucionárias dizimadas na ex-União Soviética, a partir do stalinismo, nós estávamos com as forças dos socialistas revolucionários na Europa numa situação terrível, porque o nazismo já tinha há 5 anos dominado a política alemã, porque já havia uma guerra civil na Espanha, embora a guerra civil da Espanha nisso ainda era um ponto, digamos, de resistência, mas já estava num processo de declínio. E o Trotsky disse, nós vamos fundar a Quarta Internacional justamente porque nós temos a ideia de preservar a elaboração e a experiência marxista, as conclusões e a obra de Marx. Ou seja, esse foi o sentido fundamental da Quarta. Eu acho que nisso o Trotsky acertou. Se não tivesse sido fundada a Quarta Internacional, muito provavelmente, bem, o MES certamente não existiria. E nós temos essa ambição de lutar pela continuidade do marxismo, num momento de crise. E eu dizia que isso tem importância para o Brasil atualmente, porque uma das expressões da crise do marxismo e uma das expressões de como tem importância a teoria, e a revista nossa é uma revista política teórica, é a própria experiência do PT, é o colapso do PT. O colapso do PT é uma prova da necessidade do marxismo e é uma prova de como se pode destruir experiências progressistas e ricas se não se busca resgatar e dar continuidade e aprender de lições que o próprio marxismo produziu ao longo da sua história. Eu vou dar um só exemplo e quero desenvolver minha fala ao redor desse exemplo porque ele é o exemplo que marca a experiência e o colapso do PT. O Marx teve uma das lições na Comuna de Paris, que foi a primeira experiência que os trabalhadores desenvolveram de conquistar o poder do Estado, ou melhor, de destruir a máquina estatal burguesa e conquistar o seu próprio poder, onde os operários, durante 2 meses, exerceram o poder em Paris, em 1871. O Marx e os marxistas, o Lenin em particular, tirou uma conclusão, em que era necessário, a Comuna de Paris foi derrotada, se fala entre 30 e 100 mil mortos, o Lenin tirou uma conclusão, é necessário construir uma organização política revolucionária para dirigir um processo revolucionário. Essa foi a conclusão do Lenin. Eu vou me limitar à conclusão que o Marx tirou, porque a Comuna de Paris foi uma experiência riquíssima que tirou e que produziu muitas lições. A lição do Marx foi: não se pode conquistar o Estado, não se pode mudar o Estado sem que ele desmorone. Ou seja, não cabe ao proletariado, não cabe aos operários, aos trabalhadores, adquirir uma força e chegar ao Estado com a ideia de que a máquina estatal se manterá intacta. Então, o Marx tirou essa conclusão muito profunda. A partir dessa conclusão, ele disse: é preciso destruir o Estado burguês. O Estado burguês não pode se manter e, a partir dele, os operários o aproveitarem
a partir da sua lógica própria. O Estado burguês não pode ser, portanto, utilizado pelos operários. Ele tem que ser demolido e tem que ser construído uma outra institucionalidade, com uma lógica oposta. Uma lógica oposta, por exemplo, o Marx dizia, não se pode ter um exército de profissionais permanentes. É preciso ter o povo armado. Uma lógica distinta, não se pode ter um funcionalismo separado do povo. É preciso ter um funcionalismo ligado ao povo, com salários que reflitam os salários médios da população e que sejam revogáveis. A máquina estatal, portanto, não tem que ter estabilidade. Ela precisa ser uma máquina nova em permanente movimento. É evidente que o Marx, nesse caso, tinha como premissa a expropriação da burguesia e, portanto, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, a principal conclusão do Marx, na Comuna de Paris, ela enfrentou tanto os interesses capitalistas, porque o Marx disse, é preciso liquidar com a propriedade privada, mas ela também enfrentou os interesses burocráticos. É preciso um Estado que seja um Estado que já, na medida em que exista, comece a desaparecer. E deixe de ser um Estado com interesses opostos aos interesses do povo. Portanto, um Estado que vá se dissolvendo cada vez mais na comunidade auto-organizada. Essa foi a lição do Marx. E foi uma lição muito profunda. E uma lição muito profunda que não foi seguida em nada pela experiência do PT. O que o PT teve de vínculo com o marxismo, como experiência prática de um processo de produção teórica, que é o marxismo, que também é prático, mas o marxismo não é só uma prática, o marxismo é uma teoria revolucionária. O que o PT teve de prático correspondente à teoria marxista foi a construção de um partido independente da classe trabalhadora. Porque o Marx também, na sua elaboração política e teórica, defendeu que a classe trabalhadora necessitava se organizar de modo independente da burguesia e fazer o seu próprio partido. Nisso, a prática do PT correspondeu à teoria do Marx. A ideia de que os trabalhadores tenham o seu próprio partido, e essa ideia de que os trabalhadores tenham o seu próprio partido e a concretização dessa ideia na forma de PT em 79 e 80 foi o que permitiu que o PT tivesse tanta força, a tal ponto de chegar a 89, no ano de chegar primeiro em 84, sendo o partido da classe trabalhadora na frente democrática, prática que se estabeleceu no país para derrotar a ditadura militar na campanha das diretas. E depois, em 89, como a principal expressão da força da classe trabalhadora, nas eleições que quase levou Lula ao governo. Bem, mas foi isso. A experiência mais forte, prática, que ligou o PT ao marxismo foi isso. Porque depois, em termos teóricos, as forças políticas do PT jamais levaram em conta seriamente o que eu considero, e nisso é um debate, é uma discussão a ser feita, é um balanço a ser feito pela esquerda brasileira, mas eu considero a principal lição do Marx. A lição de que é preciso destruir o Estado burguês, de que não se pode aproveitar a máquina estatal a favor dos interesses dos trabalhadores e de que, portanto, é necessário um processo revolucionário que construa uma outra institucionalidade e um Estado de outro tipo. Um Estado de novo tipo que já comece a se dissolver enquanto aparato próprio, separado da sociedade. A gente poderia discutir muito tempo como, e demonstrar de modo muito farto como isso, como essa não compreensão, essa não aceitação dessa tese do Marx levou, por exemplo, todo o PT, com a exceção da nossa própria corrente e poucos outros, a desenvolver a ideia, isso antes de 2002, bem antes de 2002, isso já em 1987, a desenvolver a estratégia do PT de ganhar o governo federal através da campanha Lula presidente. O PT é um partido que, desde 87 pelo menos, portanto nós já estamos falando
de quase 30 anos, é isso? Ano que vem completa 30 anos. É pouco tempo já, né? 30 anos é bastante tempo. Faz 30 anos, que é um conceito já, quase que consensual em toda a cúpula que construiu o PT ao longo de todo esse tempo. Que a estratégia era Lula presidente. Essa foi a estratégia do PT. E eles, nessa época ainda, tinham vários grupos do PT que tinham o marxismo como fonte principal. E elaboravam essa tese, Lula presidente, com a ideia de que depois que o Lula fosse presidente, eles iam desenvolver tensões a partir do governo federal, tensões na estrutura de classe, tensões políticas, que provocariam reformas profundas no regime político, que avançariam mudanças econômicas, que levariam o Brasil a ter uma revolução democrática. E a partir dessa revolução democrática, com o Lula de presidente, com o PT no governo federal, nós iríamos avançar para mudanças estruturais que poderiam ser mais ou menos revolucionárias, que levariam a maiores ou menores conflitos, porque essa parte da história e do filme eles não contavam como seria. Eles não diziam, depois do Lula presidente, exatamente que desdobramento ia ter. E nós chegávamos, e sempre tivemos, nessa leitura marxista, nós sempre tivemos a visão de que isso era uma tese falsa. Tem uma importância, não é que não se possa nunca chegar à presidência da República através do voto. Ou que um partido independente da classe trabalhadora, em hipótese nenhuma, consiga ganhar uma eleição presidencial e, portanto, no marco dessa máquina estatal, conseguir chegar ao topo dessa máquina estatal e utilizar essa máquina estatal para melhorar os interesses do povo e para fazer um avanço em direção ao socialismo, como hipótese. Como hipótese, o Marx, embora tenha tirado essa conclusão da Comuna de que era impossível utilizar a máquina estatal, o Marx abria hipóteses, por exemplo, de ter processos eleitorais em países avançados como a Inglaterra, em que um processo eleitoral poderia produzir uma transformação revolucionária pela via eleitoral. Isso são quase notas de rodapé do Marx. Não são textos do Marx, não é? A conclusão essencial do Marx é a conclusão da Comuna, que não se pode utilizar. Mas o Marx abriu brechas em relação a isso. Que são brechas que setores reformistas depois tentaram utilizar para mostrar que não, que a conclusão essa do Marx, de que a máquina estatal precisa ser desmoronada, é uma conclusão que não é tão assim, que não é um axioma do marxismo, praticamente, que não é um postulado tão irrevogável, digamos assim. E nós sabemos que não se pode descartar essa hipótese. Num país, por exemplo, como Portugal, onde teve uma revolução tão forte, democrática, em 74, a democracia burguesa é tão frágil no sentido de poder enfrentar o povo, não como regime. O regime português tem força, mas para enfrentar o povo é tão frágil a capacidade que tem a burguesia portuguesa de enfrentar o povo, porque a Revolução Portuguesa de 74, além de ter sido massiva, ela teve na linha de frente os soldados, os capitães, então teve, portanto, um processo de democratização no exército. Mas, bem, essas são hipóteses improváveis, que são as hipóteses que nós estamos sempre tentando colocar como possibilidade. A experiência da Grécia, a experiência do Podemos na Espanha, e, sobretudo, as experiências mais ricas, que foram experiências de processos eleitorais que se seguiram a rupturas de regime, que foi a experiência do Evo Morales na Bolívia, a do Chávez na Venezuela e a dos vários no Equador, porque no Equador teve vários. O Equador teve vários presidentes, o sujeito virava presidente produto de insurreição, 3 meses depois tinha outra insurreição e derrubava o presidente. O Equador foi impressionante. Derrubou 5 presidentes por processos insurrecionais e depois, bem, o Rafael Correa foi eleito no processo democrático, mas já com um regime completamente diferente. Eu estou simplificando um pouco, óbvio que cada um desses debates seriam debates que nos levariam muito tempo, cada uma dessas experiências, mas para marcar que nós nunca descartamos essas possibilidades. Mas no caso do Brasil,
Não foi assim. O Lula, quando chegou à presidência em 2002, o Lula já, a direção do PT, enquanto um todo, já tinha absolutamente consciente um projeto de governar em colaboração com a burguesia. Então, o Lula não chegou a presidente em 2002 depois de um ascenso revolucionário. O Lula chegou a presidente em 2002 depois que nós tivemos uma década inteira de refluxo do movimento de massas. Porque o grande ascenso do movimento de massas foi em 89, com o Lula presidente. Depois em 92, que já não foi tão grande quanto 89. Quem viveu 92 sabe que 92 foi muito inferior a 89. Foi muito inferior. A campanha de 89 do Lula, a greve geral de 14 e 15 de março de 89, o ascenso do movimento operário em 89 era superior a 92. Mas bem, isso já é história. O fato é que o Lula chegou noutra condição. E antes de chegar, o Lula já assinou uma carta, que foi a famosa Carta ao Povo Brasileiro. E nessa Carta ao Povo Brasileiro, o Lula já fez todos os compromissos necessários para ser aceito pelo andar de cima. A burguesia ficou em dúvida igual. Quando o Lula ganhou, a burguesia igual ficou em dúvida. Eles ficaram com medo. Não, e agora o cara ganha, e o que ele vai fazer? Então, a burguesia é uma classe experiente, cautelosa. Sabem que qualquer movimentação política meio desequilibrada do ponto de vista dos seus interesses pode fazer com que se perca muito dinheiro. Porque eles investem muito dinheiro nos países. Então, eles não querem investir em nada que seja inseguro do ponto de vista político. Então, o Lula firma em agosto uma carta que mostra que vai governar com os banqueiros, ele deixa claro isso, que vai fazer um governo de conciliação nacional. Nesse mesmo período, o Lula faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional e diz que vai cumprir à risca o receituário do Fundo Monetário Internacional. E o Lula não mentiu nessa carta. Nós do mês, aqui alguns estavam já no mês, nós temos muitos companheiros novos, mas que já são disfarçados, né? Que já estão velhos na militância. O Bernardo Correia, que estava aqui já nessa época, militando. Israel, o Bernardo e Israel já... Nós fizemos essa discussão. No mês antes da eleição de 2002, nós fizemos essa discussão. E nós fizemos a discussão que a campanha do Lula já tinha mudado de caráter. O Marcos também estava, a Camila eu acho que estava. Que a campanha do Lula já tinha mudado de caráter ao assinar. Bem, e foi o que ocorreu. Mas isso não foi uma genialidade nossa. Isso foi simplesmente porque nós somos marxistas. O que permitiu nós termos essa armação é que nós não esquecemos dessa lição básica do Marx. Já era algo suspeito que o Lula pudesse ganhar. Porque nós colocávamos nos debates das correntes de esquerda, do PT, que diziam a estratégia Lula presidente, nós não nos opomos, nós não tínhamos oposição à linha Lula presidente. Tanto que nós entramos na campanha do Lula, isso de 2002, fizemos a campanha de 89. Mas nós dizíamos, se o Lula ganha uma eleição presidencial, se por acaso essa hipótese improvável de um partido que não concilia com a burguesia consegue ganhar uma eleição presidencial, nós temos que nos preparar para grandes confrontos imediatamente, porque a burguesia, em hipótese nenhuma, aceitará um partido independente, apresentando um projeto independente para o país e realizando um programa que enfrente os interesses da burguesia e que responda aos interesses do povo. Isso é o que nós dizíamos. Essa hipótese improvável pode ocorrer, mas nós temos que nos preparar para esse confronto. Bem, quando o Lula, já em 2002, fica claro que não era essa a estratégia do Lula, e nem da cúpula do PT ao redor do Zé Dirceu, ao redor do Palocci, que foi o primeiro-ministro, que já tinha experiência de prefeituras ao redor de Ribeirão Preto, experiências de prefeituras. No caso do Palocci, era já dentro do PT, no PT se discutia como uma experiência de direita nas prefeituras, ele dirigia Ribeirão Preto, ele era um exemplo de prefeitura de direita,
Inclusive ele foi quem primeiro no PT aplicou planos de privatização em prefeituras. Bem, essa foi a ruptura nossa com o PT. Essa foi a ruptura nossa com o PT, porque o PT apostou nisso. E nós agora, depois de todo esse tempo, já passaram-se agora 13 anos. 13 anos. Nós vemos como é importante ter essa ferramenta, né? Como o marxismo tem importância, como tem importância a teoria. E por isso que nós estamos lançando uma revista teórica, política e teórica. Porque se não se tem armação sobre essas coisas, e o PT era campeão de dizer que não precisamos dar tanta importância para a teoria. Ou pelo menos, na prática não dava. Tinha setores do PT que davam mais bola, mas na prática o PT foi se construindo sem elaboração teórica, sem um debate teórico, e sobretudo sem um debate ao redor do marxismo. Passados esses 13 anos, tá, o que nós temos? Nós temos uma experiência em que, primeiro, o PT entra no regime burguês. O PT se incorpora na máquina estatal. O PT se incorporou na máquina estatal. O PT se incorporou no regime burguês. Quando o PT se incorporou no regime burguês, que tinha saído da Nova República, esse regime burguês se fortaleceu. Em 2003, o domínio da burguesia se fortaleceu. Porque já havia sinais de desgaste da Nova República, que eram os sinais dados pelos governos do Sarney, pela experiência do Collor e pelo desgaste do Fernando Henrique. Não eram ainda sinais tão relevantes de crise, mas o Fernando Henrique saiu com um nível de popularidade muito baixo. O Lula ganhou porque havia um certo esgotamento do neoliberalismo no Brasil. Quando o PT ganha e utiliza o seu poder, a sua capacidade de intervenção, a sua ligação com o movimento de massas, com os estudantes, com os camponeses, com os setores operários e sindicais, e diz, esse é o nosso regime, ou seja, esse é o nosso governo, e com esse governo nós vamos avançar e melhorar o país, o regime todo se fortaleceu, porque milhões que já haviam feito a experiência com o regime burguês, que já estavam desconfiando de que essa máquina estatal não poderia ser alterada para beneficiar os interesses do povo, passaram a acreditar nessa máquina estatal e nesse regime político, passaram a ver, quem sabe, no Congresso se consegue maioria, ou se nós não conseguimos maioria, fazemos as alianças para conseguir as maiorias. E uma parte do que era a vanguarda petista dos anos 80, cansada, uma parte dela dos anos 90 que não foram fáceis, aumentada com gente que chegou na última hora e que queria melhorias para o povo, e todos esses se embalaram na ideia de que nós vamos mudar por dentro do Estado, por dentro do regime. Até que tiveram uma combinação de fatores que, além do mais, fez a economia brasileira naquele momento, todo mundo tem analisado isso, que a economia capitalista brasileira teve crescimento. O Lula assumiu, começou a ter crescimento da economia capitalista brasileira porque entrou um agente novo no cenário internacional, que foi a China. Eu não vou aqui ficar discutindo economia, mas o fato é que houve um crescimento capitalista que o PT tratou de utilizar para capitalizar politicamente e para dizer que o Brasil vai avançar e vai ser o melhor dos mundos possíveis, com o capitalismo humanizado, comandado pelo PT, em conciliação com todos aqueles que querem a paz social, a paz política, e prometeram que o Brasil ia ser a 8ª maravilha do mundo. O ciclo capitalista voltou, nós tivemos de novo recessão, o mundo teve a crise mundial de 2007 e 2008, que foi uma crise que é própria da lógica capitalista. A crise chegou no Brasil, eles trataram de segurar um pouco a crise com medidas anticíclicas que provocaram, inclusive, do ponto de vista capitalista, inclusive disfuncionalidades do sistema capitalista, porque o sistema capitalista tem suas leis e suas regras, e nós achamos que essas leis e regras provocam cada vez mais concentração de renda e ataque aos interesses do povo, mas o capitalismo tem leis e regras. O PT nisso tratou de achar que podia, com medidas determinadas, evitar o ciclo econômico. Eles conseguiram evitar por um tempo. Quando a crise veio ainda com mais força, porque a crise é da lógica do capitalismo.
E por mais que se consiga evitar que ela venha por 1 ano, por 2 anos, quando ela vem ainda com mais força. E foi o que aconteceu no Brasil. Bem, antes disso, antes da crise, teve junho de 2013. Quando teve junho de 2013, que foi um levante juvenil e popular, ficou claro para a burguesia brasileira que tinha aceito o PT no condomínio do poder, ficou claro para a burguesia brasileira que o PT já não tinha mais capacidade de controlar o movimento de massas. A burguesia, portanto, viu a utilidade que o PT tinha para o regime, já não tem tanta. Porque agora existem levantes que o PT não sabe nem quando começa, nem por que começa, nem como se desenvolve, nem como termina. E você sabe, quem teve em junho, e vários aqui tiveram em junho, sabe que eles terminaram junho utilizando a máquina mais importante, a instituição mais importante do Estado burguês, quando o Estado burguês, como Estado, é questionado, como foi questionado em junho, usaram a arma das polícias militares em todos os estados, sejam nos comandados pelo PT, sejam nos comandados pelo PSDB, pelo PMDB, a Guarda Nacional entrando em cena, eles armaram um aparato de repressão e foi a repressão que parou junho. Foi a repressão que parou junho. Não foram as conversas da Dilma, que ninguém dava bola, que falou em constituinte na época, disse constituinte um dia, e o Temer disse constituinte não, e no dia seguinte ela disse constituinte não. Não foram as conversas do Lula, que simplesmente desapareceu naquele junho de 2013, com toda a nossa juventude sendo reprimida nas ruas. E isso é a história de 2013. E a burguesia viu que o PT não tinha mais a força que tinha para conter o povo. Não precisou, nisso eles não foram críticos ao PT. Eles não criticaram o PT por não ter coragem de usar a repressão contra o povo. O PT nisso foi exemplar. A repressão foi usada sem problema. Mas eles viram que o PT já não controlava como antes. E isso se combinou depois com a eleição da Dilma. No segundo turno, quando a Dilma, para ganhar, fez um discurso mais à esquerda. E ela fez um discurso mais à esquerda porque havia descontentamento e porque depois de junho de 2013 o regime político burguês havia sido fraturado, essa máquina estatal havia tido uma fratura. Nós, como marxistas, o que queremos? Nós, como marxistas, para ser sincero, o que queremos é aumentar essa fratura e quebrar esse regime. Às vezes se pode fazer isso com insurreições de massas, com capacidade de organização para tomar o poder e para construir os seus próprios organismos. Nós sabemos que não é essa a situação no Brasil, não é esse o estágio de organização nem de consciência do nosso povo. Nós nem temos uma insurreição, nem temos um processo de organização da classe trabalhadora capaz de ter suas próprias instituições para derrotar o Estado burguês e substituir esse Estado por um outro Estado. Então nós tratamos sempre, na ausência dessa força, de aumentar a brecha política desse regime, de fazer com que esse regime não consiga se consertar, que esse regime não consiga se consertar, porque qualquer conserto desse regime, ele se dá entre a classe dominante, nas suas instituições, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, no Judiciário, no STF, nas Forças Armadas, nos partidos políticos, não com o povo. Por isso que nós defendemos simplesmente, no meio da crise, eleições. Então que pelo menos o povo possa... Mas aqui já é muita conjuntura. Eu quero só marcar que essa falta de aprendizado, ou essa negação do marxismo que começou lá atrás, ela teve a consequência de que o PT se transformou ao longo do tempo no seu contrário. De um partido independente da classe trabalhadora, passou a ser um partido, também com muitos trabalhadores e com muitas lideranças de esquerda, mas um partido que aceitou ser também um partido burguês. Um partido operário burguês. O PT passou a ser uma contradição em si mesmo. E como uma contradição em si mesmo, numa situação de crise econômica, num regime fraturado, não tem tanta capacidade de governar e de exercer o domínio, a classe dominante brasileira disse, já não é mais hora do PT governar. Porque já não tem mais capacidade de servir de modo consequente aos nossos interesses, pelas suas contradições internas. Lembrem-se que o PT, quando a Dilma ganha no segundo turno, e tinha muita gente que votou na Dilma, na expectativa de que a Dilma faria um governo de esquerda, a Dilma imediatamente chamou o Levi para o Ministério da Fazenda e aplicou o programa do Aécio. O PT não fez um escândalo sobre isso. Questionou um pouco,
mas não fez um escândalo. Mas o PT, no seu diretório nacional, resolveu fazer um plano, que era o plano de nós vamos deixar o governo Dilma correr e nós vamos fazer resoluções contrárias ao ajuste. Isso a burguesia viu como inconsistência. Essa é a contradição que o PT carrega em si mesmo e tomou a decisão. Tomou a decisão do impeachment. Tomou a decisão do impeachment depois de pensar muito, porque em dezembro eles não queriam fazer o impeachment, por isso o Supremo mudou a linha. Eles não queriam, em dezembro de 2015. Mas depois de tudo, quando veio a delação do Delcídio do Amaral, aí já perdeu totalmente o chão. A delação do Delcídio do Amaral, para quem tinha alguma dúvida do nível de envolvimento da cúpula do PT nos esquemas de corrupção, essa dúvida foi dizimada. Quer dizer que o PT também, além de se incorporar no regime político, o PT se incorporou e adotou os mesmos métodos do PSDB, do PMDB, e transformou isso numa política de Estado. Nós estamos nesse quadro. O regime não mudou, porque o regime continua sendo essa mesma máquina. Obviamente que, no interior do mesmo regime, nós tivemos mudanças. A principal mudança é que a saída da Dilma, ela institui, digamos assim, uma ideia de que agora os governantes, eles podem ser impedidos quando, por exemplo, não cumprirem a lei de responsabilidade fiscal. Porque foi esse o elemento mais reacionário do impeachment, foi o motivo do impeachment. O motivo do impeachment não foi a corrupção do Delcídio do Amaral. Embora para as massas que saíram às ruas, para parte das massas, as massas disseram, não queremos mais a Dilma, pela indignação com a situação econômica e pela corrupção. Mas o motivo do impeachment foi a tal de pedaladas fiscais, que nada mais são do que a lei de responsabilidade fiscal. Bem, termino dizendo isso. Nós vamos fazer uma revista que é trimestral. O objetivo da revista é estimular debates teóricos políticos, é fazer com que nós possamos ter um processo de elaboração o mais coletivo possível, socializar esse processo de elaboração, incorporar pessoas que têm relação conosco, que elaboram e que nos ajudam muito com o seu processo de elaboração, para que a gente possa avançar no processo de organização da classe trabalhadora, para que a gente possa, enfim, ir tirando conclusões do marxismo e aprendendo com os fracassos e consolidando o que for correto, e para que a gente possa ir avançando no processo de construção de uma alternativa de poder, que não tenha a ilusão de utilizar a máquina estatal para transformar o país. Que saiba que é preciso sim ocupar espaços de poder. Nós não temos uma visão anarquista de que não se pode ocupar espaços de poder. Nós queremos eleger vereadores, nós queremos eleger deputados, nós queremos eleger, espero que se eleja a prefeita de Porto Alegre neste ano. Mas nós queremos fazer isso sabendo que o processo de, como dizia o Gramsci, de guerra de posição, de ocupação de espaços de poder no interior da sociedade burguesa, ele não pode ser encarado como uma evolução. Hoje nós temos 2 vereadores, amanhã nós temos 8, hoje nós temos um deputado, amanhã nós temos 10, depois nós temos 2 prefeitos, depois nós temos 3 governadores, e depois nós temos, quem sabe, a presidência da República. Não é assim. O processo de acumulação de forças, o processo necessário de acumulação de forças e de conquistas de espaço no interior da institucionalidade tem que ser perseguido, combinado com a persistência permanente para ver a oportunidade, para ver a brecha, para ver o momento do salto, para ver o momento da ruptura, para ver o momento decisivo e único. E o único momento em que pode realmente permitir que a gente ganhe uma luta que é difícil, mas que nós venceremos, é o momento do levante de massas. E é para isso que nós temos que trabalhar, e esse é o único caminho da vitória. Obrigado.